Olá pessoal, nesse vídeo vocês vão ver a resolução das 10 questões mais fáceis que eu selecionei da prova do concurso do município de Cupira, a prova do professor Fundamental 2 de Matemática, tá certo? Então selecionei aquelas 10 questões mais fáceis dessa prova, então a gente vai responder elas agora. Enquanto isso, enquanto eu compartilhar aqui a tela com vocês, já deixa o like, compartilha aí com seus colegas que fizeram essa prova ou que estão estudando para fazer uma prova da banca IGEDUC também, tá certo? Então vamos lá. Vou aqui compartilhar com vocês a tela. Acredito que vocês já estejam vendo. Então a prova foi realizada na data de hoje, 17 de novembro de 2024. Então essa aqui foi a capa, município aqui de Cupira, certo? Então pegar aqui a canetinha logo para a gente poder ir rabiscando. É um município de Cupira, Pernambuco, professor de ensino fundamental 2, matemática. Então, na questão de matemática, então eu selecionei aquelas 10 questões que eu considerei aquelas que a gente consegue resolver tranquilamente. E a prova, de modo geral, também foi fácil. Para quem fez da mesma banca a prova do concurso do município de Garanhuns, estava praticamente quase no mesmo nível de dificuldade, tá certo? Então vamos lá. Então vou tentar aqui. Então vocês estão me vendo aqui também. Então vamos lá. O texto seguinte servirá de base para responder as questões de 21 a 25. Então, dessas 5 questões, eu selecionei a questão 22 e a questão 23 para a gente poder responder ela. Precisava de pouco cálculo, então considerei ela fácil. Então vamos lá para a gente ver o que a gente consegue fazer. Isso aqui foi o que eu já tinha desenhado na prova, então foi a minha prova, que é a que eu escaneei. Então vamos lá. Em um parque de diversões, o brinquedo mais popular tem uma piscina de bolinhas e uma piscina de água, ambas com formato cilíndrico, interligadas por uma passarela retangular que as tangencia, certo? Então, a passarela aqui é retangular. A piscina de bolinhas tem 5 metros de diâmetro e a de água tem 10 metros de diâmetro. Então, a maior é a de água, certo? Então, a de água tem 10 metros e a de bolinhas tem 5 metros de diâmetro. Então, o diâmetro é aqui até aqui. Então, isso aqui é assim. A outra piscina, daqui até aqui, tem 10 metros. Não é isso? No caso, é o meu diâmetro. As duas têm 1,5 metros, 1,5 metro de altura, e a passarela tem 2 metros de largura. Então, daqui até aqui, vocês observam, por 5 metros de comprimento. Então, daqui até a outra piscina, né? Entre uma piscina e a outra, a distância aqui é de 5 metros de comprimento. Então, observando isso, a questão ainda traz o seguinte, a informação de que π é igual a 3,14. Então, observando isso, a gente já sabe o que vai precisar aí. Então, vamos ver. A fim de garantir a segurança das crianças, os proprietários do parque cercaram, quando a gente lembra de cercar, é o contorno aqui, né? O retângulo da região ocupada pelo brinquedo com uma tela. Então, se a gente está cercando algo, então a gente está trabalhando com o quê? Com perímetro. Então, qual é o perímetro desse retângulo? Então, é somar esse lado, somar esse outro lado, esse e esse, certo? Então, qual é a distância daqui até aqui, né? Isso, daqui até aqui. Se eu sei que o diâmetro aqui dessa piscina maior é 10, então isso aqui também, essa distância é 10. Então, todo esse lado aqui é 10. Se isso é um retângulo, se esse lado aqui é 10, esse outro lado aqui também é 10. 10 metros, certo? 10 metros, 10 metros. Então, daqui até aqui eu tenho 10 metros, certo? Então, se eu fizer essa primeira parte. Então, daqui esse retângulo eu tenho 5 metros de comprimento. Então, já sei.
Daqui até aqui, eu tenho 10. Daqui até aqui, eu tenho 5. E o outro aqui também, ele me disse que o diâmetro dessa piscina também é 5. Então, daqui até aqui, é 5. Juntando tudo, eu tenho 10, 5 mais 5, 10. 10 mais 10 é 20. Então, todo esse lado de cor aqui, um bocado de vermelho, todo esse outro lado é 20. Se esse lado aqui é 20, esse outro lado aqui também, que eu tenho, também é 20. Então, agora somente a gente fazer aqui o cálculo, certo? Então, eu tenho 10 metros, que é esse primeiro, mais 10 metros, que é esse outro, mais 20 metros, mais 20 metros, mais 20 e mais 20. 10 mais 10 é 20, 20 mais 20, 40. 20 mais 40, 60 metros. Então, para eu cercar, né, esse retângulo, o meu perímetro aqui, 60 metros. Então, essa questão aqui, verdadeira. A próxima questão diz o seguinte: se eu andar em torno da piscina de água, então a piscina de água é essa daqui, certo? A maior, uma criança vai percorrer 31,4 metros. Será? Então, como é que eu descubro a distância, né? O percurso que eu faço sobre um círculo, né? No caso, seria a circunferência. Então, eu calculo a circunferência dessa maneira. A circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, o raio é igual ao meu diâmetro, que está aqui, ó, diâmetro, dividido por 2. É a metade do diâmetro. Nessa circunferência maior, meu diâmetro é 10. Então, meu raio vai ser quanto? Meu raio é igual a 10 sobre 2. Meu raio é 5. Só somente substituir os valores agora. Ele já dá π, que é 3,14. Então, eu tenho minha circunferência é igual a 2 vezes 3,14 vezes o meu raio, que é 5. Certo? Então, eu posso fazer aqui o seguinte, o que é mais fácil. 2 vezes 5, 10. Então, minha circunferência é o quê? É 10 vezes 3,14. Se eu estou multiplicando por 10, só vai eu andar com a vírgula para a direita uma casa, não é isso? Então, minha circunferência vai ser igual a 31,4. Minha vírgula está aqui, né? E se eu vou andar para a direita, ela vai ficar aqui no 1, certo? Então, 31,4 metros. Então, essa questão também verdadeira. Então, esse aqui foi o nível das questões que eu observei considerando fácil, tá certo? Vamos lá para mais duas questões. Então, o texto vai servir agora das questões 26 até a questão 30. Então, selecionei a questão 26 e a questão 29 para a gente poder resolver. Para fazer a análise dos gastos com o pessoal, João, dono de uma empresa de tecnologia, fez um levantamento dos salários mensais de seus 7 funcionários. Os salários são 2.500, 2.500, 3.000, 4.500, 5.000, 5.500 e 6.500. Decidida a dar uma bonificação de Natal a seus funcionários, João deu R$4.000, o valor que representa a mediana dos salários do funcionário. O que é a mediana? Mediana é aquele termo central. Então, observe. Então, aquele termo central. Então, eu vou dispor meus números, né, em ordem crescente ou decrescente, organizar eles. A gente vai observar o seguinte, que a IGEDUC já trouxe essas informações já em ordem. Observem só. Ó, 2.500, 2.500, 3.000, 4.500, 5.000, 5.500, 6.500. Então,
a EGEDUC já trouxe organizados para mim, então foi mais fácil ainda. Então, já colocou aqui em ordem crescente. Então, vou fazer o seguinte, eu quero pegar aquele termo que está no meio, exatamente no meio. Então, eu vou excluir o primeiro e o último, certo? Se eu pegar o primeiro, vou riscar o primeiro aqui, deixa eu mudar até de cor, para ficar mais visível. Ó, risquei o primeiro, risquei o último, risquei agora o segundo e o penúltimo. Então, vou fazendo isso até chegar naquele termo que está exatamente no meio. Então, vou riscar agora o que sobrou, esse 3.000 e depois um no final. Sobrou quem aqui no meio? Sobrou 4.500. Então, a minha mediana, que é esse termo central, é 4.500. E ele está dizendo aqui que 4.000 é o valor que representa a mediana. Então, isso aqui mostra que a questão é o quê? É falsa. Observando assim, a EGEDUC foi muito boa com essa questão. Deu assim, essa questão pode dizer de graça, certo? Então, vamos resolver a próxima aqui, a questão 29. João pretende contratar mais 2 funcionários e usará a moda dos salários dos 7 funcionários que já tem como parâmetro para determinar os salários dos 2 que irá contratar. Essa moda é 2.500. Então, observem, olhem aqui para mim. O que é moda? Então, quando algo está na moda é o quê? Quando tem muita gente utilizando aquilo, é algo que está bastante visível, né? É algo que é bem comum, que é repetitivo. Então, isso que é moda. Então, na matemática, moda é o quê? É aquele termo que mais se repete. Então, vamos lá voltar. Então, vamos verificar qual dos termos, qual dos salários, no caso, é o que mais se repete. Então, deixa eu apagar aqui, que é para a gente poder verificar, certo? 2.500, 2.500. Então, vejamos. Trocar aqui, está difícil. Selecionar. Aí, foi. Então, caneta, vamos lá. Então, nós temos aqui o salário que mais se repete é qual? 2.500 aparece uma vez, 2.500 aparece duas. 2.500 apareceu quantas vezes? 2. Os outros vão aparecer quantos? 3.000 não tem nenhuma repetição, então já corta. 4.000 também, 4.500 no caso, não aparece novamente. 5.000 não tem nenhuma repetição. 5.500 também não se repete, 6.500 também não. Então, a minha moda aqui realmente é 2.500. Então, essa questão aqui, verdadeira. Certo? Então, observando isso, a gente já tira aqui de letra 4 questões tranquilíssimas de se fazer. Então, a banca EGEDUC facilitou as questões de matemática na prova de professor de matemática também, né? Então, vamos lá para mais 2 questões. Então, comenta aí se você tem acertado, se você errou, qual foi o cálculo que você fez, já deu para ir em mente. Então, vai deixando aí nos comentários também as suas sugestões. Vamos lá agora para mais 2 questões, tá certo? Então, observem só. O texto seguinte servirá de base para responder as questões de 31 até a 35. Então, eu selecionei a 31 e a 32. Questões também fáceis de se fazer. Marcos decidiu investir R$10.000 em 2 tipos de aplicação. Uma parte em valor de uma aplicação a juros simples e a outra a juros compostos, ambos com taxas de 3% ao mês. Um bom retorno, né? Então, se a gente for trabalhar com educação financeira, então é sempre bom a gente trazer essas questões um pouco mais contextualizadas. Que 3% ao mês é difícil você conseguir um investimento, né, tradicional assim, digamos. Mas vamos lá. Ele aplicou R$4.000 a juros simples por 6 meses e o restante a juros compostos pelo mesmo período. Então, na questão 31 diz o seguinte: um montante acumulado na aplicação de juros simples após 6 meses será de quanto? De 4.720. Então, aqui eu vou utilizar a seguinte fórmula.
a fórmula de juros simples. Meu juros, deixa eu apagar aqui. Meus juros é igual ao capital vezes a minha taxa aí vezes meu tempo. Então, observe. Meu juros vai ser esse. Qual é o meu capital? O capital que ele colocou aqui no juros simples foi 4.000. Então, 4.000 vezes a minha taxa. Então, minha taxa aqui é o quê? 3%. Então, vou colocar aqui 3 sobre 100. Colocar em fração que é para poder simplificar aqui alguns números. Vezes o meu tempo. O meu tempo foi em 6 meses. Então, eu posso cancelar esse zero aqui, ó. 0 com 0. Agora eu fico 40 vezes 3 vezes 6. 3 vezes 6 dá 18, né? Então, só basta a gente fazer aqui, ó. 18 vezes 40. 0 vezes 8 dá 0. Todos aqui, por uma casa decimal. 4 vezes 8, 16, 32. 2 sobe 3. 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. Então, meus juros é quanto aqui? Meus juros foi de R$ 720 reais. Só que eu quero o quê? O meu montante. Meu montante é o seguinte. Meu montante é igual ao meu capital mais os juros. Por exemplo, você vai investir um valor, né? Quando você vai resgatar esse valor, esse investimento que você fez é o quê? Aquele principal que você investiu, mais uma parte de juros. Então, é isso que a gente vai calcular. Meu montante, quanto foi que ele investiu aqui? 4.000, mais os juros, que foi de 720. Então, meu montante total foi 4.720, que corresponde ao que traz aqui na questão. Então, essa questão aqui, verdadeira. E com isso, a gente já mata a questão 32. Olha o seguinte, olha o que ela coloca, aí Geduc colocou. Vê só, o valor dos juros gerados pela aplicação a juros simples será de 920. Então, a gente já calculou quanto foi. A gente já calculou aqui, ó. Foi quantos juros? 720. Então, essa questão aqui, ó, falsa. Aí, Geduc, se quisesse complicar mais um pouquinho, teria invertido até a ordem, né? Teria colocado a 32 antes e a 31 depois. Você ia calcular para ver quanto daria e depois responderia aqui, somando, né? Então, fica aí, verdadeiro e falso. Me diz aí se você acertou essas duas questões, se errou, como é que foi o seu gabarito, certo? Vamos agora para mais duas questões. Vejam só. O texto seguinte servirá de base para responder da 36 até a 40, certo? Então, eu peguei a questão 37 e a 40, trabalhando agora com probabilidade. Uma escola organizou um sorteio de 5 prêmios entre 50 meninas e 70 meninos, certo? Sendo que os prêmios são distribuídos aleatoriamente e sem reposição, ou seja, quando eu premio, seleciono lá, pronto, o prêmio aqui vai ser uma calculadora. Sorteio a primeira pessoa, entreguei a calculadora. Essa calculadora não vai voltar para mim e nem a pessoa vai participar de novo do sorteio, porque ela já ganhou. Aquele já foi. Então, agora tem outra pessoa e outra calculadora, certo? Então, observem só. A probabilidade, vou voltar aqui, ó, a probabilidade de uma menina ganhar o primeiro prêmio é de 5 sobre 12. Vejam só. Então, o primeiro passo é eu ter que somar aqui. A probabilidade é o que? É o meu evento sobre o meu espaço amostral. Então, a probabilidade é o que? Que é o meu evento que eu quero? Que uma menina ganhe o prêmio. Quantas meninas eu tenho? Eu tenho 50 meninas. Ó. 50 meninas. Só que o meu espaço amostral é o quê? É o total. É meninos com meninas. É o total de pessoas. Então, aqui, ó, eu tenho 50 meninas e 70 meninos. O total é 0, 120. Então, aqui... Eita, ó, ali está 5 sobre 12. Então, isso aqui é falso.
Errado, a gente poderia simplificar. Cortou 0, que é o mesmo que o quê? Dividir por 10, né? Se eu divido 50 por 10, dá 5. E se eu divido 120 por 10, aqui dá 12. Então, aqui, ó, minha fração, 5 dozeavos. Então, essa questão aqui, verdadeira. A questão 40, ó. Se 2 prêmios já foram ganhados por meninos, a probabilidade de o terceiro prêmio ser ganho por uma menina é o seguinte: 50 sobre 128. Será que é isso mesmo? Ó, nenhuma menina foi sorteada ainda. 2 prêmios foram ganhados por meninos. Então, nenhuma menina ainda foi sorteada. Ou seja, ainda tem 50 meninas participando desse sorteio. Só que agora, quantas pessoas eu tenho? Já sorteei 2 meninos. Então, desse total, que era 120, já saíram 2. 120 menos 2, isso aqui é 118, correto? Então, esse agora é o meu espaço amostral. Então, 50 sobre 118. Que também essa questão aqui está verdadeira. Tranquilo? Então, essa prova aqui, ó, facilíssima. A EGEDUC facilitou a vida aí dos professores de matemática, que a nota de corte, acredito, que vai ser bastante alta, viu? Questões fáceis, a prova de modo geral também estava fácil, os outros conteúdos. Então, vamos ver aí que a nota de corte vai ficar bem próxima do máximo, tranquilo? E agora vamos lá para as 2 últimas questões, das 10 que eu selecionei aqui para vocês. O texto seguinte servirá de base para responder as questões de 46 a 50. Então, mais 5 questõezinhas aí com o mesmo texto. Então, eu escolhi a questão 46 e a questão aqui 47. Observe. Uma tirolesa foi instalada em um parque entre 2 torres A e B, certo? Sendo que a torre A possui 12 metros de altura. Então, essa torre A aqui é 12 metros de altura que ela tem. E a torre B está em uma posição abaixo e a sua distância horizontal com 9 metros da torre A. Então, aqui a distância dessa torre até a outra de 9 metros. Além disso, o cabo da tirolesa, então daqui até aqui, conecta os topos dessa torre, da torre A ao topo da torre B, formando a hipotenusa de um triângulo retângulo, certo? Então, vamos lá. Questão 46. Além do ângulo de 90 graus em um triângulo retângulo, os outros ângulos são obrigatoriamente de 30 e 60 graus. Será? Então, se eu tenho um triângulo retângulo, então eu ia desenhar aqui, mas vai ficar muito retinho. Triângulo retângulo tem um ângulo reto. Então, o triângulo, a soma de todos os seus ângulos é igual a 180. Então, aqui obrigatoriamente tem 90. Mas se aqui poderia ter 30 e 60. Está dizendo isso. Obrigatoriamente tem que ser esses valores. Mas se eu desenhar aqui um outro triângulo, que ele é um pouquinho menor. Então, esse ângulo aqui, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, que é um triângulo retângulo. Aqui poderia diminuir, né? Poderia ser 20. E aqui poderia ser 70. Ou seja, não obrigatoriamente os outros ângulos serão 30 e 60. Nós podemos ter outros ângulos. A única obrigatoriedade de um triângulo retângulo é o quê? É ter um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, seria esse ângulo aqui, ó. Vou até desenhar de outra cor para a gente visualizar. Vermelha. Um ângulo reto. Daqui até aqui, né? Seria essa parte. Certo? Então, a única obrigatoriedade é essa. Os outros 2 ângulos podem medir quaisquer medidas que somados sejam 180. Com exceção de aqui não pode ser 90, né? Então, aqui não teria porque aqui ia ser 0. Mas poderia aqui ser 10. E aqui o que falta para 90, né? 80. Então, a gente poderia modificar esses valores.
certo? Então, com isso, essa questão aqui é falsa. Agora vejamos a última questão aqui que eu trouxe para vocês, questão 47. O comprimento do cabo da tirolesa é de 15 metros. A gente tem dois jeitos de fazer essa questão aí. Deixa eu apagar aqui que é para a gente poder fazer, certo? Borracha. Então vamos lá. Apagar tudo isso. Complicado, vamos lá. Eu tenho aqui, eu posso fazer a hipotenusa, né, o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é 9 ao quadrado. Aqui está dizendo a altura da torre A, né, que é 12, mais 12 ao quadrado. Ou eu poderia observar que isso aqui é um triângulo pitagórico, certo? O que seria um triângulo pitagórico? Aquele triângulo retângulo de medidas 3, 4 e 5. Então, se eu tenho um triângulo retângulo com as medidas 3, 4 e 5. Mas eu não estou vendo nem 3, nem 4, nem 5 aí, professor. Então, veja só. Eu tenho 9, eu tenho 12. Obrigatoriamente, o outro lado vai ser quanto? Vejam só comigo. Esses números aqui, o 9 e o 12, são múltiplos de quem? Com quem eu posso dividi-los? Por 3, né? Então, se eu dividir 9 aqui por 3, o resultado é quanto? 9 dividido por 3 é 3. 12 dividido por 3 vai ser quanto? 4. Não é isso? Então, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. Obrigatoriamente, minha hipotenusa vai ser quanto? 5. Não é isso? Então, eu tenho 5 aqui. Só que eu tenho que passar agora ele para cá. O que eu fiz aqui? Transformei, né? Dividi por 3. Só que para trazer de volta para o triângulo original, eu vou multiplicar por 3. 5 vezes 3, 15. Então, mataria essa questão aqui já de cara. Então, o comprimento do cabo da tirolesa é de 15 metros. Verdadeira. Tranquilo? Me diga aí se vocês acertaram, como é que foi. Se vocês também fizeram com o triângulo pitagórico 3, 4, 5, ou vocês fizeram por aqui. Aqui eu vou também fazer, para a gente chegar também no mesmo resultado. A hipotenusa ao quadrado, 9 ao quadrado, 81, mais 12 ao quadrado, 144. A altura ao quadrado, ou a hipotenusa ao quadrado é quem? Aqui vai dar 5 no final. 4 mais 8, 12. 12 sobe 1, 225. Só que eu quero o quê? A hipotenusa. Para eu eliminar isso ao quadrado, eu faço o inverso. Que é o quê? A raiz de 225. Qual é a raiz de 225? A hipotenusa é quem? É 15. 15 metros. Também chegamos no mesmo resultado. Então, a gente poderia fazer, tanto aqui pela lógica, observando 3, 4 e 5, né? São múltiplos aí de 3. A gente conseguiria chegar. E também resolvendo aqui por teorema de Pitágoras. Também questões tranquilas de se resolver. Certo? Então, deixa aí o seu like, compartilha aí com outras pessoas que fizeram essa prova, com seus colegas. Diga aí como foi as questões, se vocês acertaram bastante, o que vocês acharam, se foi fácil, se foi difícil. E comenta aí algumas sugestões que a gente pode fazer aqui também no canal, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima. Valeu!